Olá, salve Maria. Continuando o nosso estudo sobre o Evangelho de São João, ainda sobre o sinal do pão. Jesus, quando está aqui a pregar para as multidões, ele está a curar, a expulsar demônios, a se compadecer dos enfermos, e muitos são libertos, curados, consolados. E durante o próprio ensino, durante aquele momento de pregação, de instrução de Jesus, de ensinamento da palavra, as pessoas também são curadas, tocadas, transformadas. Mas Jesus, como o bom pastor, ele que é rei, ele que é senhor, ele que é pastor, ele que é o profeta dos profetas, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o pastor dos pastores, ele que é o próprio Deus, né? Mas ele se enche de compaixão. É interessante que, como eu falei, ele vai fazendo, sendo o cumprimento de todas as profecias. Aqui, o Antigo Testamento tem várias prefigurações de Cristo, né? Moisés era uma delas, como eu falava. Então Jesus vai ensinando sentado. Quem ensina sentado é como um sinal de autoridade. A não ser que a pessoa esteja doente, né? Pode ensinar também sentado. Muitas vezes eu vou pregar ou ensinar sentado, mas porque eu estou doente, não é porque eu tenho autoridade, não. É doente mesmo do joelho, da perna, da coluna. Mas tirando isso, o ensinar sentado é próprio, às vezes, do bispo, daquele que ensina com autoridade mesmo. E Jesus ensinava sentado ali, como esse novo Moisés, com muito mais autoridade que Moisés, incomparavelmente mais autoridade, né? E ele sente compaixão daquela multidão que estava com fome, cansada, e ele, como bom pastor, se compadece. Pergunta lá como é que vai ser alimentada aquela multidão, e essa pergunta gera, né, uma certa angústia, porque mesmo se tivesse muito dinheiro ali, não daria para comprar tanto pão assim. Jesus faz essa pergunta para provocar o cuidado para com aquele povo, porque ele sabia o que ia fazer, como fala o Evangelho, porque ele ia fazer de fato o grande sinal, o grande milagre, né, de multiplicar os pães, mas ele espera também uma atitude daqueles que o escutam para cooperar com o milagre, cooperar, melhor dizendo ainda, com o sinal, que é o termo mais usado por São João. Uma vez que ele faz o sinal da multiplicação dos pães, e a multidão é saciada e vai sobrando em abundância, e é juntado nos cestos ali, né, para que nada se desperdice, a multidão, ela quer aclamar Jesus como rei. Havia 5.000 pessoas, sem contar com mulheres e crianças, e 5.000 é um número interessante, porque um grupo daquela época de 5.000 homens era um grupo expressivo de um pequeno exército. Se quisesse, por exemplo, fazer uma rebelião bem grande, né, contra ali Roma, poderia fazer pelo menos um burburinho grande. E sem dúvida, junto àqueles 5.000, se juntariam outros mais e mais e mais, e se tomaria uma grande proporção, né? 5.000 é o que estava ali, mas se juntariam outros mais. Mas Jesus mostra que o reino dele não é deste mundo. Várias vezes, com as suas atitudes, com seus ensinamentos, com a sua postura, com a sua vida muito clara, mostra que o seu reino não é deste mundo. E quando ele percebe que a multidão estava compreendendo errado e quer torná-lo rei, e rei deste mundo, aos moldes mundanos, né? Aos moldes, né, de uma mentalidade equivocada, ele sai. E aqui nós devemos ter muito cuidado. Jesus, ele quer que nós tenhamos compaixão de quem está passando fome material,
Sim, lá no momento onde Jesus fala no sermão escatológico de dar fome a quem está com fome, né? Dar de beber a quem tem sede, vestir quem está nu, de visitar quem está enfermo, todas as obras de misericórdia, ele vai falar que ele se identifica com esses necessitados. E quem faz a esses necessitados está fazendo a ele. E quem deixa de fazer a esses necessitados, deixa de fazer a ele. E sem dúvida isso tem consequências na eternidade, para o céu ou para a perca do céu, para o inferno. No entanto, Jesus deixa muito claro que ele não é um feiticeiro, um bruxo, um mágico, um imediatista, onde ele não vai ficar pregando e fazendo pão, não, porque seria muito cômodo, né? Ó, temos aqui um rei todo-poderoso. A gente está com fome, a gente começa a brigar por ele, morrer por ele. Se der fome, ele faz pão pra gente. Se a gente vai perdendo, ele faz uma intervenção ali milagrosa e vamos vencer. Não era essa a, a vontade de Deus. É tanto que depois que Jesus sai, eles vão atrás de Jesus. Jesus sim teve compaixão deles. Jesus sabia que eles precisavam ouvir a palavra, precisavam ser curados, precisavam ser libertos do demônio. Então Jesus deu a completude, deu tudo o que eles precisavam ali. Mas depois que eles viram o milagre da multiplicação, eles ficaram presos no mais superficial. E foram atrás de Jesus por causa de quê? Ele mesmo vai dizer depois. Por causa do pão. Eles foram atrás de Jesus por causa do pão. Era muito conveniente ter sempre pão fácil. Como no próprio Evangelho de João, quando Jesus fala que trouxe um pão que os discípulos não tinham, e eles pedem sempre daquele pão. Senhor, dá-nos sempre deste pão aí, né? Para que a gente não tenha fome. Ou seja, o pão fácil é sempre uma tentação para nós. Uma vida fácil, uma vida sem cruz. Esse é um grande perigo, uma grande tentação. A fuga do sofrimento, a fuga da cruz, a fuga da nossa vocação à santidade. E às vezes nós vemos discursos muito bonitos, onde nós colocamos o materialismo acima daquilo que é o que Jesus nos chama a viver. A vida espiritual, a vida de santidade, o chamado de Deus a nós, ele transborda sim em obras de misericórdia. O próprio Jesus não deixou esse povo passar fome, ele teve compaixão. Ele não deixou esse povo, essas milhares de pessoas desfalecerem de fome. Ele não despediu essa multidão faminta. Ah, vocês já ouviram a palavra, vocês já ficaram curados, vão embora. Cansei de vocês. Vocês já receberam o espiritual, vão embora. Não. Jesus se preocupou com um todo. E isso aqui, meus irmãos, nos chama a uma vida equilibrada. O sinal do pão é um chamado também a uma vida de equilíbrio. Jesus curou, Jesus libertou, Jesus ensinou e Jesus deu pão. Ou seja, a completude. Jesus dá tudo. É o Salmo 22 sendo realizado aqui. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando nós estamos com Cristo, é essa vida plena. Só que eles esqueceram que Cristo é o bom pastor. E eles ficaram presos em quê? Depois, o Evangelho continuando depois, amanhã e dias seguintes. Nós queremos mais pão. Pão, pão, quero pão, pão. E às vezes nós ficamos presos nisso. Nós que pregamos, nós que rezamos, nós que estamos na igreja, nós esquecemos que esse mundo é provisório. Esse mundo é passageiro. O pão é para a gente continuar caminhando. Mas Jesus percebeu que
O pão se tornou o centro da vida deles. O provisório se tornou algo idolátrico na vida deles. Não apenas um sinal que aponta, mas se tornou o centro. O sinal não pode se tornar o centro. O sinal aponta para algo maior. Imagina que alguém casa, né? E tá ali a aliança do casamento, a pessoa fica assim. O dia todo olhando para a aliança de casamento. E o marido precisando do almoço, a esposa precisando de carinho, e os dois adorando as alianças do matrimônio. E um com fome, e o outro precisando de carinho, e sujo, sem tomar banho, os dois, mas olhando para as alianças. Transformaram o sinal em realidade, confundindo as coisas, sem distinguir. Esqueceram a finalidade das coisas, confundiram tudo, deram com os burros na água. Não pode ser assim. Eu vou continuar comentando o sinal do pão. Não vou estender o vídeo para não ficar muito chato, tá bom? Um abraço, salve Maria.